Bom, eu quero dizer do prazer imenso de receber vocês aqui. Eu percebi que a Márcia tem um prestígio muito grande, né? Ela conseguiu reunir aqui uma plateia especialmente selecionada, pessoas que fizeram parte da história dela, né? E isso nos honra muito, dignifica o trabalho que ela quer mostrar. Então, o motivo de nós estarmos aqui, muito longe de atrapalhar o domingo de vocês, por isso eu quero agradecer o esforço. Eu sei que cada um deixou o conforto dos seus lares, um ambiente de descanso, para estarem aqui prestigiando uma pessoa que a gente gosta, respeita, né? Então, a gente quer, de maneira despretensiosa, falar nessas horas sobre a importância da trajetória de vencedor. Não uma trajetória de vencedor a nível de reconhecimento de mídia, a nível de... Porque quando a gente diz vencedor, a gente lembra de Silvio Santos, de Gugu, a gente lembra de Pelé, a gente lembra da Luísa, dona do Magazine Luiza, que são merecedores do título, sim. Mas a gente não pode deixar de mencionar os vencedores domésticos que compõem a minha casa, a casa de vocês, a trajetória de vida, de luta, que a maioria das pessoas enfrentam desde quando nasceram, num país ou numa cultura que não favorece muito, né? Então, a gente vai mostrar de maneira despretensiosa o que é vencer. Desde que o mundo é mundo, as pessoas têm essa preocupação. Por que algumas pessoas são vencedores e outras pessoas com as mesmas oportunidades, irmãos, por exemplo, um é vencedor e o outro não conseguiu se destacar? Existe um código de ética, de postura, de identidade dessas pessoas que os fizeram diferenciados. Ou pela motivação, ou pela alegria, ou pela genética, né? Que a gente vai mencionar aqui, que a genética da Márcia, a nossa, porque eu também sou dessa família, nos remete a isso. A história da dona Benedita, vamos combinar que é de uma exímia vencedora, né? Uma mulher simples, frágil, mãe de 6 filhos, com um marido muito pouco presente, e ainda assim venceu, garrou no pé do eito, criou esses meninos todos. Isso é uma vencedora. Nós temos vencedores no papel de gari, nós temos vencedores no papel de presidente, nós temos vencedores no papel de dona de casa, enfim. Ser um vencedor é uma questão de atitude, é uma questão de escolha. E essa é a escolha que a nossa querida prima, amiga, família e profissional fez, e a gente quer mostrar aqui. Então, antes eu vou apresentar uma mensagem, para a gente dar início, então, ao nosso trabalho, para vocês compartilharem dessa trajetória e desse início desse trabalho. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Nós escolhemos esse vídeo para mostrar para vocês a importância da renovação, da dificuldade que é nos renovarmos. Então, a gente vai falar sobre esse trabalho hoje, de quantos de nós aqui, por isso que eu disse que lá nos nossos lares, quando a gente lembra do nosso pai, do nosso avô, eu particularmente tenho um avô paterno, pai de 6 filhos, que chegou em Jataí sem saber que o fundo da garrafa era um ó. E hoje, com 92 anos, o velho negocia em dólar. Tá bom para você? E ele nunca ouviu essa palavra vencedor, ele nunca ouviu essa palavra atitude, ele nunca ouviu a palavra criatividade, mas tinha dentro dele algo que o fazia diferente dos demais irmãos ou da criação. Então, é nesse contexto que a gente vai apresentar esse trabalho, porque vamos combinar que não é fácil despir das nossas preguiças,
má vontade, vícios, o ranço de ser um perdedor, né? Porque é muito mais fácil, às vezes, a gente desistir de uma trajetória. Vamos lembrar lá em casa, como é que é o nosso ambiente em casa. Quantas vezes a gente deixa perder aquela oportunidade de dizer para o pai, para a mãe, obrigado pelo esforço de ter me criado. São detalhes importantes que fazem a diferença na trajetória de um vencedor. Um vencedor nasce basicamente do apoio familiar que ele tem. Por isso a Márcia elegeu a família dela para estar aqui hoje. Para fazer um ensaio, para dar um começo, para ver se pelo menos junto com a família, esse incentivo, esse apoio, essa credibilidade nasce. Embora nem todos tenham essa mesma oportunidade. Então eu vou dizer, eu tenho hoje, para quem não me conhece, como eu estou falando para um público familiar, e graças a Deus nossa família se mistura, eu me chamo Zizânia, tenho 43 anos, sou bacharel em Direito, com formação em coach e consultoria empresarial e desenvolvimento humano. Ao longo desses 18 anos, eu sempre tive o privilégio familiar de ser uma pessoa muito bem orientada, muito bem cuidada familiarmente para os obstáculos que eu iria enfrentar. Meu pai tinha uma maneira muito especial de falar para nós que nós éramos especiais, vencedores, fortes. E esse é o legado, a herança. Hoje ainda estava falando com a Maria Célia, o quanto a questão família era importante lá dentro de casa. E são valores que você não perde mais ao longo da vida. São lembranças de um aniversário que você bota um chapéuzinho do Mickey, e toma um guaraná mineiro e uma pipoca e você está feliz. Porque as pessoas estão compartilhando com você aquele momento. Então a gente tem muito esse critério. E nós gostaríamos de compartilhar com vocês para que vocês pensassem no ambiente doméstico hoje, como é que está? A maioria de nós aqui somos casados? Quem é casado aí, levanta a mão, por favor. Não a maioria, metade quase, né? Como é que era a época de namoro dos senhores e das senhoras? Algo diferente do que nós temos hoje? Talvez um pouco diferente, né? Gente, quando nós namoramos, nós vivemos a melhor etapa, todo mundo fala. Nossa, namoro é a melhor etapa do casamento. Por quê? Porque enquanto nós namoramos, nós temos por aquele pretendente, pelo homem da nossa vida, pelas amadas da nossa vida, tempo para ter o cuidado com as pequenas coisas. Se ela está de vestido novo, que lindo seu vestido. Você fica lá no portão namorando até 5 horas da manhã, não cansa, e tem que trabalhar no outro dia, 7 horas. E você vai trabalhar hiperanimado, motivado, porque você estava nos braços da mulher ou do homem que você ama. E aí um dia, só namorar não basta. Você resolve casar com esse grande amor. E aí você esqueceu de elogiar o vestido novo, o penteado novo, a vitória no emprego, a conquista da faculdade. E detalhes que não são tão pequenos assim, passam a viver um dia a dia transformando o casamento em algo corriqueiro. Começa a novela das 8. Não, vamos lá para a Gabriela, algo mais apimentado. Aí mostra a Gabriela feia, né? Sem curvas. O marido olha para a Gabriela e olha para você. Aí ela vai tomar um banho sensual. Ele lembra do seu banho, que faz tempo que vocês não tomam um banho junto? Nem lembra a última vez que foi? Aí ele olha de novo para você. Alguma coisa esfriou nesse relacionamento. Bom, sai a Gabriela de cena e entra aquele ator maravilhoso, aquelas barriguinhas de tanquinho, sem nada dentro para bater. Aí você olha para o ator e olha para o seu marido. Aí ele está coçando o pé, tirando a cutia do nariz, roncando no sofá. Aí você também pensa, alguma coisa se perdeu aqui. Então, com o casamento não tem nada de errado. Se é que existe algo de errado, é aquela mulher que adora dormir com aquele pijama que ela ganhou há 8 anos atrás, mas ele é tão bom para dormir
Só que o elástico dele acabou faz tempo. Então, para dormir, o melhor é sem o pijama, né? Vamos aquecer, vamos apimentar. Vamos lembrar de namorar a nossa vida, de namorar os nossos sonhos, de namorar o nosso amor, de ousar, de ter criatividade, de mergulhar verdadeiramente naquilo que nós acreditamos. Não deixe que esses falsos valores da modernidade entre e atrapalhe ou traga alguma informação menos valorosa para você, para os seus filhos. Não substitua a mesa de jantar pelo prato de comida de frente à televisão. Não substitua o passeio com seus filhos, com seu marido, por um programa sozinha, ou então simplesmente não fazer nada porque está cansado. Pare de reclamar das coisas ao invés de levantar e agir. A vida só é difícil para quem é mole. As coisas só não dão certo para quem não tem coragem de aprender com os erros. Porque se nós colocarmos as nossas dificuldades para se assemelhar a uma panela de água fervente, e ali nós vamos colocar todo tipo de obstáculo, financeiro, emocional, pessoal, afetivo. Vamos imaginar que essa panela de água fervendo representa para cada um de nós aqui as nossas adversidades. E vamos ver com qual personalidade nós estamos lidando com isso. Quem se assemelha aqui a uma cenoura? O que acontece com uma cenoura se você colocá-la numa panela de água fervendo? Amolece. Se você não tirar, o que vai acontecer? Ela cozinha demais, ela amolece demais. É característica das pessoas que são frágeis diante das dificuldades da vida. Ao invés dela encontrar força e garra para continuar, ela perde energia, esmorece e deixa que as batalhas da vida tomem uma proporção maior. É um traço de personalidade comum. Eu e qualquer um de vocês aqui conhece alguém assim. E a personalidade do ovo? Com o que ela se assemelha? O que acontece com o ovo se você colocar na panela de água fervendo? Endurece. É a personalidade das pessoas rancorosas, que não perdoam, que não conseguem falar, desculpa, eu pisei na bola com você. Irmãos, pais, famílias que se deixam de falar, que se deixam de conviver, porque não conseguiram ainda aprender que as dificuldades também vão fazer parte do nosso dia a dia. E, por fim, o pó de café. O que acontece com o pó de café na vasilha de água fervendo? Como? Dissolve o que mais? E fica gostoso demais. Ele entra pó de café, se mistura, interage e transforma água fervendo mais pó num saboroso café. É a personalidade das pessoas que sabem que o problema não é cair, que o problema não é financeiro, afetivo, pessoal, familiar ou profissional. O problema é eu aprender com os meus erros. Eu ter coragem de admitir que eu errei, que eu ousei demais, ou eu ousei de menos, ou eu desobedeci, ou eu fui hipócrita, ou eu fui... Mas isso não basta para me derrubar. Eu vou aprender com essa dificuldade, vou melhorar com essa dificuldade, vou trazer uma experiência positiva e dar continuidade nisso daí. Então, a vida da gente é feita desses obstáculos. E quando você vê alguém com título de vencedor, nós vimos falar que a Gisele Bündchen ganha $1.000 e tantos cada passo que ela dá. Todo mundo desejava ser uma Gisele Bündchen na parte financeira. Será que alguém de nós aqui daríamos conta de comer o que ela come? De viver de regime como ela vive? Então a gente esquece, não existe resultados miraculosos. O que existe é você ter foco na vida. É você saber que os desafios que virão vai te fazer melhor. Que dificuldades nasceram para serem enfrentadas. E não é reclamando da crise, do governo, do salário, do Lula, da Dilma, que vai trazer algum resultado positivo para você. Ao contrário.
O que vai diferenciar você de um perdedor chama-se postura. Tenha a postura de vencedor diante das dificuldades da sua vida. Não queira ser mais e nem menos que ninguém. Queira ser autêntico. Queira ser responsável. Queira admitir as suas responsabilidades, assumir os seus erros e os seus acertos também. Nós vamos ver aqui na nossa trajetória de desenvolvimento humano da Márcia, como é que a gente consegue geograficamente ou independente de posição geográfica vencer? Como é que um ser humano tem uma capacidade dessa? Então é com esse critério, é com esse zelo, é com esse senso de realidade que a gente vai trabalhar o nosso dia a dia, que começa em casa. A nossa família, basicamente, aqui é extremamente religiosa, o que é muito, muito valoroso, que forma o caráter e o indivíduo dos filhos, dos netos e das gerações da nossa família que está aí, das que estão por vir, é uma herança impagável. É um legado que não tem mais valor do que isso. É a base que o ser humano precisa para confiar e crer que existe uma energia muito maior do que toda a nossa vontade manipulando o que é justo, o que é sábio. Então, um pouco de agradecimento e reconhecimento também nesses momentos. E quando a gente falar de natureza seletiva, vamos deixar de ser mole, vamos levantar o bumbum da cadeira e lembrar que a natureza também faz isso. Quando você vê uma pérola tão linda lá no pescoço de uma madame, você sabe o que quer dizer a formação de uma pérola? A pérola é uma joia que a ostra produz através do resultado do seu machucado. Ela é essencialmente lacrada, inviolável. Mas de alguma forma, a natureza divina das coisas coloca um cisco dentro dessa ostra. E ela tem a natureza do pó de café. Então, ao invés dela se achar possuída, perdida e destruída, ela transforma aquele cisco em uma das joias mais valorosas e encantadoras do mundo. Então, a pérola nada mais é do que o reflexo da dor trabalhada de maneira edificante, trabalhada de maneira criativa, ao invés de derrotada. E não poderia ser diferente com a gente. Não poderíamos nos acomodar e achar que para vencer é só você sentar, rezar, pedir e esperar. Porque com a pérola não foi assim, com os animais não foram assim, e conosco, seres humanos, também não seria justo ser assim. Então vamos admitir a nossa essência de vencedor, vamos admitir a nossa essência divina, para nós termos coragem de alcançar os nossos sonhos, independente da idade, independente da posição social, independente da posição geográfica, independente principalmente dos resultados das dores que a gente teve que passar para chegar até aqui. Ok? Então, dentro desse contexto, a gente quer apresentar para vocês o que a Márcia Oliveira trouxe com muito carinho, o que vocês conhecem aí do folder. Então, vamos vê-la e deixá-la apresentar. Com vocês, Márcia Oliveira.